eu sinceramente acho que a associação tinha que ter um advogado. Um advogado, porque eu acho que os direitos dos pacientes são a todo momento feridos. Eu acho que um advogado, ele teria como entrar com mandato. A gente está num período que a gente vai ter lançamento de droga nova, droga importante, aliás, já lançou no Brasil. A gente sabe que a droga ainda não está na lista de excepcionais, a gente tem 1/3 de afromegários que precisa da droga, e a gente vai ter uma luta, Então, assim, a gente vai ter a acromegalia, uma doença que tem o bom de ter uma gama enorme de opções de tratamento. Teóricas, na prática a gente não consegue ter no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Mas a gente tem vários. A radiocirurgia, a gente não consegue aqui no Rio de Janeiro, mas seria um direito do paciente. Então, eu acho que um advogado fixo na associação seria muito, muito, muito importante. Para mim, do lado de cá, que veja tudo que falta para o doente, eu acho que falta realmente um advogado que possa lutar, porque a gente vê a nível, poucas vezes, como teve luta entrando com o advogado que conseguiu muita coisa. Então, eu acho que uma das coisas seria muito importante os pacientes, por exemplo, a gente prescreve uma droga, a droga não é disponibilizada para o paciente, feito. A gente perdeu para prolactinoma cabergolina no fundão, sem explicação alguma. O hospital deixou de ter, entendeu? E isso a gente não tem o que fazer. Se a gente tem um advogado num momento desse, isso tem que ser visto, tem que ser solicitado, entendeu? Então, outra coisa, falando em prolactinoma, que eu acho muito importante, que atualmente a ATIP é uma associação de distúrbios hipofisários, não é de acromegalia. Então, eu acho que a gente tem que trazer pacientes com prolactinoma, pacientes com doença de Cushing, pacientes com adenoma não funcionante, a gente precisa desses outros pacientes na associação, né? Porque eu acho que uma associação, ela é forte quando ela tem muita gente, é assim, isso que pressiona o governo. Não adianta 10 pessoas formando uma associação, porque isso não vai ter forma de pressão para nada. E pode ser dos familiares, como o seu John está falando. Então, eu acho muito importante que todo mundo, nos ambulatórios, incentivem os outros pacientes. Porque não adianta, atualmente, a gente tem, trabalhando efetivamente, 4 pessoas que estão aqui. Infelizmente, o 5º membro da associação, que é o Elton Kraut, lamentavelmente está gravemente doente, né? E ele não está aqui por causa disso, porque ele está realmente com um problema de saúde muito sério. E uma das coisas do problema de saúde sério dele é porque ele não tem acesso ao remédio que ele precisaria ter, né? Ele está agora, o filho dele é advogado, entrou na justiça, ganhou, só que ganhou o juiz mandando ou o município ou o Estado dar. Aí agora está o município ou o Estado jogando, jogo de empurra. Chega a ser ridículo, sabe? Ele está numa situação que ele precisava demais de um remédio. E a doença não espera, né? Não Esse está é o problema. Ele está numa situação Enquanto crítica. eles brigam, a doença progride. Então chega a ser um ponto desse. Então, assim, a mensagem principal, eu queria dizer que eu acho que todos os pacientes que estão aqui, é muito bom que vocês estejam aqui, porque mostra que vocês estão envolvidos com a associação de alguma forma. Mas eu acho que todo mundo tem que colaborar, porque não adianta esperar que 4 pessoas resolvam. Eles todos têm seus afazeres, todos trabalham, e todos estão fazendo muito, muito, muito pela associação, as 4 pessoas que estão aqui. Mas a gente precisa de mais pacientes colaborando, dando ideia, divulgando a associação. Então, se está sentado no ambulatório, pergunta para o paciente do seu lado, você está cadastrado na TIP? Não, olha que o site da TIP é esse, o telefone é esse, se cadastra, liga para lá, participa, entendeu? Façam o papel de vocês também, não esperem só dos médicos e dos diretores da TIP, porque a gente está precisando de força para a associação. A associação tem que aparecer na mídia, a associação tem que ser divulgada, entendeu? Porque a situação, eu volto a dizer, do Rio de Janeiro é uma situação difícil. O governo é difícil. A gente no Hospital do Fundão, além do mais, além de ter o governo do Estado difícil, o governo federal resolveu prejudicar muito o Hospital do Fundão. É um momento dificílimo que o hospital vem passando, o Pedro Ernesto já passou, o Fundão no momento passa uma situação que é inimaginável, quando o hospital há mais de 20 anos dá dó ver o que está acontecendo dentro do hospital. Então, a gente precisa de uma união, a gente precisa berrar, a gente precisa divulgar isso, né? Então, acho que basicamente o que eu queria falar disso, eu queria agradecer muito o seu John, porque o seu John, na verdade, assumiu a associação num momento de muita dificuldade da associação. Eu conheço o seu John desde o início do problema dele. Ele é um homem que tem experiência administrativa, que é articulado, que pressiona, sabe, porque conversar com a indústria, conversar com o governo é difícil, eles têm um jogo de cintura já de muito
tempo, o seu John consegue, ele está conseguindo várias coisas, mas ele sozinho não tem como resolver tudo. Mas eu tenho um agradecimento muito especial, porque assim, foi um momento de súplica. Eu falei, seu John, o senhor tem que pegar a associação, porque senão a associação vai acabar, entendeu? Porque a gente não estava deslanchando. Então, agradeço também a todos os diretores, sei do esforço enorme do seu Mário, que já tem uma vida de trabalho, de começar quase de madrugada e acabar quase de madrugada também, o tanto que trabalha e ainda se dedica muitíssimo à associação. Então, o seu Mário é um exemplo, porque o seu Mário trabalha de 6 da manhã às 9 da noite, mais ou menos, e tem tempo para a associação. Um trabalho pesado, de contabilidade, cobrado o tempo todo, e tem tempo. Então, acho que todo mundo pode ter um pouquinho de tempo. E o seu Mário talvez seja um paciente que menos precisa, talvez, da associação, porque está, talvez, ficando controlado da doença, precisa de dose muito baixa, e é uma pessoa das que mais contribui, e precisa pouco, entendeu? Então, não é nem por causa própria, ele está fazendo isso muito em benefício dos outros, porque não é que ele precisa. Então, eu assim, queria muito pedir que vocês se envolvessem mais na associação e trouxessem outros pacientes, divulgassem a associação, porque a gente precisa demais da associação. E eu acho que eu, o meu grupo todo do Fundão, a doutora Ana, a gente está sempre completamente aberta. A prova disso é que a gente está aqui hoje, não só eu, como os médicos que trabalham comigo, como a doutora Ana, todo mundo deixou família, deixou os afazeres para estar aqui, mostrando como a gente valoriza a associação, né? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar e agradecer mais uma vez vocês e parabenizar o trabalho que estão fazendo. Um adendo a isso, um reforço que a doutora Mônica falou, nós duas vamos à Secretaria de Saúde agora, na próxima quarta-feira, tentar resolver inúmeras arestas que surgiram para variar nesses acompanhamentos, né? E hoje, falando com a pessoa responsável pela dispensação de medicamentos, ela disse o seguinte, que como a acromegalia para eles era uma doença muito pouco prevalente, que eles não estavam muito preocupados com a acromegalia. Ou seja, nós temos que realmente fazer um tour de force, nos unirmos para que a nossa voz seja ouvida e que a doença seja respeitada e considerada. Porque, do contrário, nós vamos desaparecer em termos de associação, em termos de união. Isso é muito importante. Claro, isso é muito importante que a doutora Ana está falando, porque a gente compara com a associação dos renais crônicos, dos transplantados, claro que a associação de doença portuária vai ser muito menor. Mas eu acho que quanto maior, por isso até que falo associativo, a gente tem que trazer os pacientes com plasmoma, com doença de Cushing, com não funcionante, porque isso é um número grande de pacientes. A associação passa a ser mais forte. E a gente trabalhar que a doença não é comum, mas a doença acarreta aumento de mortalidade e de perda de qualidade de vida. Então a gente tem que trabalhar nisso, né? E trabalhar com o governo, se ele trata precocemente o doente acromegálico, ele, porque o governo está aberto em dinheiro, vai economizar muito lá na frente com várias complicações que a doença tem. Mas é isso que a doutora falou, se a gente não se mostrar, se a associação não ficar forte, se a gente não fizer isso, o governo vai botar a acromegalia na lista lá, vai sair da lista deles até. Nós já vamos ter que discutir na quarta-feira esse aspecto da questão. Eu e a doutora Mônica vamos ter, porque eles estão querendo extinguir a Câmara Técnica de Acromegalia por conta disso. Então já vai ser outro ponto. Você vê nosso que de notícia é discussão. essa? A Secretaria de Saúde querendo extinguir a Câmara que cuida dessa doença. Então, numa hora dessa, uma associação tem que estar organizada, porque você faz um movimento, vai para a porta de algum lugar, chama a imprensa, fala tudo que o governo está fazendo, porque o governo não pode ser arbitrário da maneira que ele é. Ele tira.